Olá pessoal, como prometido, nessa aula 10 eu vou estar falando um pouco sobre o método cascata para poder resolver alguns circuitos pneumáticos, né? Se vocês fizeram uma pesquisa na parte teórica, você vai ver que há vários benefícios, como também há várias situações em que não é muito interessante, né? Mas no caso nosso aqui, a gente viu aí em aulas passadas a situação de contrapressão e a gente tem que colocar um elemento chamado gatilho para poder eliminar a contrapressão. Uma outra possibilidade é usar um outro método para montagem, seria aí o cascata ou o passo a passo. E a gente não precisa mais do gatilho, o rolete já serve como elemento de sinal para todas as situações. Então, a partir dessa aula aqui, eu vou estar falando um pouco sobre o método cascata, montando o circuito, né, com vocês e ao mesmo tempo explicando as etapas de montagem, tá? A ideia minha é de montar esses circuitos aqui, porque ele vai te dar várias noções de como montar circuitos pelo esse método, né? Ou seja, vai te dar condições de montar qualquer circuito que você tem em mão através do método passo a passo, tá bom? Opa, passo a passo não, vamos corrigir aqui. Método cascata. Isso. Tá? Passo a passo a gente vai ver mais pra frente. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitinhos, 6 aulinhas, a gente vê todas essas daqui. Tá? Vou começar aqui pelo primeiro, ó. 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos. Tá? Tá aqui, ó. 1 a mais, 2 a mais. Deixa eu dar uma corrigidinha aqui. O mais ficou pro lado do outro. 2 a menos, 1 a menos. Ok. Primeira coisa a fazer é você pegar o sistema algébrico e dividir ele por etapas, tá? Então eu vou copiar aqui esse sistema algébrico, vou trazer para cá uma cópia dele e vou dividir por etapas. Como que a gente divide por etapas? Tá? Vou usar a barra aqui para poder mostrar que iniciou uma etapa. A etapa são o que? São movimentos que ocorrem não repetitivo em relação ao atuador. Por exemplo, ó, atuador 1 avançou, atuador 2 avançou, opa, atuador 2 recuou. Ó, aqui repetiu o atuador. Então, nesse momento aqui, eu fecho uma etapa. E aí começa o outro. Atuador 2 recuou, deixa eu colocar para cá o menos, e o atuador 2 recuou. Pronto, fecha a segunda etapa. Essa etapa a gente vai chamar de grupos, tá? Porque vão ser, esses grupos vão ser linhas de pressurização que vão estar sendo pressurizadas para poder alimentar cada grupo desse daqui. Então, observe que eu dividi aqui, ó, de maneira que em cada grupo eu tenha atuadores que não se repetem. E quando eu encontrei uma situação do atuador repetir, eu fechei aquele grupo e inicio um novo grupo. Tá? Vamos dar um OK. E tem ele aqui. A gente pode até colocar embaixo aqui, ó. Acho que é contra, isso. Esse aqui é o nosso grupo 1. E esse aqui corresponde ao grupo 2. Ótimo. Beleza. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer também, aproveitando essa estrutura, já especificar os elementos de sinais que vão ser utilizados aqui. Então vou fazer uma outra cópia aqui, ó. Trazer para cá. E vamos já especificar os elementos de sinais aqui. Bem, quando o 1 atuador avançar, ele vai tocar o 1S2. Quando o atuador 2 avançar, ele vai tocar o 2S2. Quando o atuador 2 recuar, ele vai tocar o 2S1. E quando o atuador 1 recuar, ele vai tocar o 1S1. Tá? Importante, se você não está entendendo o que eu estou falando de 1S1, 1S2, é interessante que você vá no início do curso e venha assistindo. Porque eu passo em cada elemento explicando exatamente como funciona e sobre a nomenclatura, conforme vai desenvolvendo as nossas aulas. Tá? Se você vir direto para cá, é possível que você fique
perdido em relação ao que eu estou falando. É extremamente importante você pegar todas as informações, para não ficar muito repetitivo agora, que nós estamos em uma situação mais avançada. Então, já coloquei os elementos que vão estar sendo utilizados para dar o sinal. Isso é interessante por quê? Porque toda vez que você tiver aqui um elemento de sinal encostado a uma transição de um grupo para outro, significa que esse elemento de sinal não vai ser colocado na pilotagem do elemento de comando do atuador que vai ser atuado. E sim vai ser colocado para mudar a linha de pressão atuante. Que nem aqui, o 2S2 e o 1S1. Já o 1S2, ele não está perto de linha de transição, nem o 2S1. Então eles vão ser colocados na pilotagem do elemento de comando do seu atuador correspondente. Isso aqui vai ajudar bastante. Pode, você precisa fazer tudo isso? Não, você precisa só disso. Depois que você pega essa lógica, a partir disso você desenvolve tudo. Eu estou fazendo bem separadinho, para que a gente possa evitar qualquer dúvida e esteja bem detalhado para vocês, tá? É bem provável que no último exercício, o último exemplo que eu faça, eu não faça tudo isso, já faço direto, para que você já tenha essa informação, então já vou entender melhor. Bem, fiz a divisão. Agora eu preciso criar as linhas de pressão. Como que eu crio? A quantidade de linhas de pressão corresponde à quantidade de grupos. Então eu tenho 2 grupos, então eu vou precisar de 2 linhas de pressão. Então vamos pegar aqui o nosso elemento de conexão e vamos com ele criar os 2 grupos. Vamos colocar aqui, vamos dar uma alinhada neles para ficar na mesmo alinhamento. Não pegou. Pegar os 2, isso. Deixar os 2 alinhados aqui para baixo, ótimo. Agora eu posso pegar, conectar eles. Isso. E vamos fazer uma cópia. Pronto. Eu tenho 2 grupos, eu tenho 2 linhas de pressão. Beleza. Agora, para poder manipular as linhas de pressão, eu preciso de um elemento de transição. É um elemento de comando que vai comandar as linhas de pressão. Como eu sei quantos eu preciso? Em relação à quantidade de grupos, ele corresponde à quantidade de grupos menos 1. Então, se eu tenho 2 grupos, eu preciso somente de um elemento de transição para comandar as linhas de pressão. E ele é um elemento de comando simples. Vou pegar, por exemplo, aqui, a nossa própria 5 duas vias. Vou fazer uma cópia dela, trazer para cá, 5 duas vias. Pronto. Basicamente a estrutura do cascata está pronto. Agora é nós montarmos a nossa lógica, tá? E essa é uma situação para 2 linhas de pressão. Conforme a gente for andando com os outros exemplos, a gente vai ter mais linhas de pressão para poder entender a situação cada vez mais complexa, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui o que está nos informando o sistema algébrico. O atuador 1 tem que avançar. Então, beleza. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o atuador 1, eu tenho que avançar, e ele só vai avançar quando? Quando ele tiver um sinal na linha 14. E observe, o atuador 1 avançando corresponde ao grupo 1. Então eu vou pegar esse sinal que tem aqui na pilotagem 14 e conectar ele ao grupo 1. E quando eu tiver ar, pressão aqui no grupo 1, ele vai pilotar essa válvula e vai fazer o atuador 1 avançar. Vamos lá para o próximo. Bem, o atuador 1 avança, ele vai tocar 1S2. Então ele vai avançar e vai tocar um elemento de sinal chamado 1S2. Vamos criar ele. Eu peguei aqui, copiar. Como que eu copio? Eu clico, seguro, aperto o Shift, aí arrasto, solto o mouse e depois solto o Shift. Aí eu copio, tá? E esse aqui vai ser o nosso 1S2. Ótimo, criei. Então, no que ele avançar, eu vou estar com 1S2. Bem, olha lá, o 1S2 ele não está perto das linhas de transições. Então, eu não vou conectar ele às linhas de pressão. Eu vou conectar ele direto ao elemento do comando atuador que ele vai atuar. Então, no que ele
tocar um S2, ele vai avançar o atuador 2. No que ele tocar um S2, ele vai vir aqui, ó, e vai pilotar o elemento 14, que vai avançar o atuador 2. Pronto. Esse está pronto. Bem, o atuador 2 avançou. Ele vai tocar quem? O 2S2. Vamos criar o nosso 2S2. Aqui para cá. Vamos criar o 2S2. Ótimo. Uma coisinha que eu não falei, ó, o 1S2, ele está em que grupo? Grupo 1. Ah, então a pressão dele vai vir daqui, ó, da linha do grupo 1. Bem, o atuador 2 avançou, ele vai tocar 2S2. Tá. Observe, o 2S2 ele está próximo à linha de transição. Então, ele vai fazer o que? Recuar o 2. Então eu não vou colocar aqui para pilotar o 2 diretamente. Eu vou colocar ele para mudar a linha de pressão. Supondo que eu pegue essa daqui, ó, e pressurize a linha 1. Que é interessante, porque ó, o ar inicialmente está saindo aqui e eu não quero que inicialmente pressurize essa, porque é o início do circuito. Você vai pressurizar só quando eu mandar. Então só quando eu pilotar 14. E vou colocar essa daqui, ó, para alimentar a linha 2. Então eu quero que avance o atuador 2. E o atuador 2, recua o atuador 2. E para o atuador 2 recuar, observa, ele está no grupo 2. Ele vai precisar que venha pressão do grupo 2, da linha de pressão 2. Só que para isso, né, supondo que esse lado está atuante, eu vou precisar que esse sinal venha aqui em 12 para pilotar essa válvula, fazendo com que o ar saia e pilote esse elemento aqui. Percebe? Então ele aqui está perto da transição, ele não foi direto no elemento de comando. Ele foi pilotar a válvula através da linha de pressão. Beleza, o atuador 2 recuou. No que ele recuou, ele vai se ele tocar, né, o nosso 2S1. Então vamos criar nosso 2S1 aqui. Vou criar aqui 2S1. Isso, e 2S1 vai fazer o que? Recuar o atuador 2. Ó, ele está longe das linhas de transição. Então ele vai direto no atuador. Então ele vai aqui, ó, tocar e pilotar o recuo do nosso atuador 1. E como ele está no grupo 2, ó, a pressão dele vem da linha pressão número 2. Então, vem aqui da linha de pressão número 2. Viu que mastigadinha aqui, ó, nos ajuda bastante? Bem, o atuador 1 recuou. Do que ele recua, ele vai tocar 1S1. Né? Então, vamos pegar esse daqui, ó, que sobrou, e vamos chamar ele de 1S1. Ótimo. E ele vai fazer o que? Ele vai permitir, ó, ele vai trazer de volta a linha de pressão inicial, tá? Na posição inicial, e dá permissão de a gente iniciar um novo ciclo. Então ele vai vir na realidade aqui, ó, da pressão aqui. Mas observe, se eu deixar assim, na hora que eu pressurizar, ele já vai alimentar e já vai começar a movimentar. E eu não quero. Eu quero que dê um sinal ao meu comando. Então, entre os dois, eu vou colocar um botão. Como tivesse colocado uma condição E. Só que em vez de usar uma válvula E, estou colocando os dois elementos em série. Aí ele funciona como se fosse uma E. Bem, basicamente a nossa lógica do tipo cascata está pronto. Vamos alimentar. Tem aqui uma unidade de conservação. Aqui a nossa rede de ar comprimido. E aí eu vou sair alimentando todas as entradas de pressões que falta alimentar. Aqui, 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 aqui e aqui. Prontinho. Vamos dar um play. Olha lá. Observe, ó.
ele pressurizou aqui, mas esse botão não deixou que essa pressão V já iniciasse o movimento, vai esperar o meu sinal, tá? Quando der o sinal, essa pressão vai vir para cá e para cá, tá? Para cá que vai avançar o atuador 1, que é o que pede, e para cá para avançar o atuador 2, mas não vai iniciar novamente. Por quê? Porque ele precisa do sinal de um S2, que ainda não existe. Só vai existir quando o 1 estiver totalmente avançado. Aí esse vai avançar. Você vai ver que independente de qualquer situação, não acontece nenhuma contrapressão. Vamos pressionar e ver. Mudou, pressurizou, avançou o atuador 2, opa, 1, tocou um S2, que pilotou, avançou o atuador 2, toca 2S2, que muda a linha de pressão, lá ó, foi para a linha de baixo, que vai fazer o que? Recuar o atuador 2, toca 2S1, que muda a válvula e faz recuar o atuador 1. O que recuar, ele toca 1S1, que permite novamente eu mudar o estado daqui para pressurizar novamente a linha de pressão 1. Está funcionando. Por fim, a gente elimina o excesso de linhas desnecessárias. Então a gente vem aqui, ó, deleta, essas conexões que estão sem necessidade, a gente também limpa, deletando elas. E o nosso circuito está montado utilizando o método cascata. Vamos testar novamente. Avançou o atuador 1, tocou um S2, que veio aqui, avançou o atuador 2, que tocou 2S2, que vai mudar a linha de pressão para outra linha de pressão, que vai recuar o atuador 2, que vai tocar 2S1, que vai permitir que o atuador 1 recue. E aí, recuando o atuador 1, ele vai tocar um S1, que vai permitir eu dar um novo sinal de início de ciclo. Bem, espero ter ajudado nessa primeira aula aí de cascata, nesse primeiro exemplo. Na próxima aula a gente vem com outro exemplo de estrutura de sequência algébrica, para que amplie ainda mais o nosso conhecimento nessa parte de cascata, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.